Olá, turma, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula do nossa matéria de centro cirúrgico. E hoje o conteúdo é sobre o conceito de asepsia e antisepsia. Você sabe o que é? Qual a diferença dessas duas? E também iremos estudar sobre algumas posições, tá, consideradas principais no âmbito cirúrgico. Então, são as principais posições cirúrgicas, tá? Que vocês, técnicos de enfermagem, muitas vezes vão estar nessa responsabilidade de colocar o paciente na posição que é mais favorável para o tipo de cirurgia que será realizada. Então, vamos lá. Vamos entender o conceito e vamos conhecer essas posições, ok? Então, para vocês nunca mais esquecerem, anota aí. Asepsia quer dizer a limpeza ou desinfecção de materiais inanimados, ou seja, objetos que não têm vida, ok? Como, por exemplo, desinfecção de materiais, sejam ele mesa cirúrgica, bancos, né? Bancadas, armários, tá? Desinfecção da unidade hospitalar ou da unidade do centro cirúrgico, desinfecção de mobiliários cirúrgicos ou até mesmo dos equipamentos, desinfecção do piso de áreas externas. Então, tudo que se diz limpeza de materiais inanimados, ou seja, que não possuem vida, o termo utilizado corretamente é asepsia, tá? E o que é a antisepsia? A antisepsia vai ser a limpeza, tá? A desinfecção de materiais vivos, como por exemplo, o corpo humano, tá? Pessoas vivas. Então, antisepsia vai consistir na utilização de produtos, tá? Esses produtos são conhecidos como microbicidas ou microbiostáticos, tá? Que são aplicados sobre a pele ou mucosa, que vai ter o objetivo de reduzir os micro-organismos da superfície. E aí, nós vamos adentrar, tá? Em alguns passos da antisepsia. Então, para que vocês possam entender direito, nós temos dois tipos de microbiotas. A microbiota transitória, que é aquela microbiota que fica na superfície da pele, que após a lavagem das mãos ela é eliminada. E vamos ter também a microbiota residente. Essa microbiota ela é um pouquinho mais resistente, certo? Após a lavagem das mãos, essa microbiota ela é reduzida. A maioria delas vão embora, mas outras ainda permanecem ali. E elas só são eliminadas com o uso de antissépticos, como temos, né, de maior exemplo e que estamos muito utilizando, né, o álcool a 70%, ok? Então, primeiro passo, eliminar a microbiota transitória, tá, da pele e reduzir a microbiota residente, além de proporcionar efeito residual na pele do profissional, ok? As escovas que são utilizadas para fazer essa limpeza, todos os profissionais que vão participar da cirurgia, eles precisam fazer a degermação, tá? Essa degermação é com essa escovinha que a gente vai tirar, tá? Essas microbiotas residentes, tá? Então, as escovas utilizadas no preparo cirúrgico das mãos devem ser de cerdas macias e elas têm que ser descartáveis, elas não podem ser reaproveitadas. Uma vez utilizadas, joga fora. Impregnadas ou não com antisséptico e de uso exclusivo em leito ungueal e sumbugueal, tá? Para este procedimento, recomenda-se antissepsia cirúrgica das mãos e antebraços com antisséptico degermante. Então, a limpeza, essa desinfecção, ela é feita das mãos até o cotovelo, tá? A duração do procedimento pode variar entre 3 a 5 minutos para a primeira cirurgia, tá? E de 2 a 3 minutos para as cirurgias subsequentes, as cirurgias que a gente possa vir a fazer posteriormente, tá? E sempre seguir o tempo de duração recomendado pelo fabricante, principalmente os fabricantes da escovinha. Então, vamos lá entender o passo a passo.
como é que deve ser a escovação, né? A finalidade, como já falamos, é eliminar, tá, a microbiota transitória da pele, reduzir a permanente ou a residente. E antes de lavar as mãos, se for necessário, tá? As nossas unhas, elas devem estar bem cortadinhas, tá? Enfermeiro, técnico, não pode ter unha grande. Quem gosta aí de unha postiça, tá? Nem sonhando. Então, antes de lavar as mãos, se faz necessário cortar e limpar as unhas, porque as unhas, certo, são locais propícios para a proliferação de microbiotas, ok? De micro-organismos que podem levar ao adoecimento, à contaminação, principalmente de materiais e de órgãos durante a cirurgia. Então, essa escovação tem uma duração, né, como já falamos, aproximadamente entre 3 a 5 minutos para a primeira cirurgia, de 2 a 3 minutos para cirurgias subsequentes. Então, o primeiro passo, temos que abrir a torneira, é claro, né? Essa torneira do centro cirúrgico, ela é controlada no pé. Temos um pedalzinho para acionar essa torneira, para que a gente não contamine a nossa mão, tá? Tendo que abrir e fechar a torneira. Então, abrir a torneira, molhar as mãos, antebraços e cotovelos. Recolher com as mãos em concha o antisséptico, tá? Se for o sabonete. E espalhar nas mãos, antebraço e cotovelo. E caso a gente utilize a escovinha, tá? Essa escova, a maioria delas já vem com antisséptico específico, tá? E aí a gente vai pressionar essa escova contra a pele e espalhar por todas as partes até o nível do cotovelo. E aí, vamos, né? O terceiro passo é limpar sobre as unhas com as cerdas da escova ou com limpador de unhas, tá? Sobre água corrente. Friccionar as mãos, observando os espaços interdigitais, tá? Ou seja, os espaços entre os dedos. E antebraço por no mínimo de 3 a 5 minutos. Mantendo sempre as mãos acima dos cotovelos, tá? O quinto passo é enxaguar as mãos em água corrente no sentido das mãos para cotovelo, ou seja, dessa forma, tá? Retirando todo o resíduo do produto, fechar a torneira com o cotovelo, joelho ou pés, tá? Se a torneira ela não for controlada no pedal, o que é que recomenda-se? A gente pegar um papel toalha e usar para fechar a torneira, para que a gente não toque na torneira, tá? Mas a maioria, né, dos centros cirúrgicos, todos os centros cirúrgicos têm que ter torneira pedal para ser controlada no pé. Geralmente também, em alguns hospitais mais modernos, a torneira ela tem um autossensor, ou seja, ela consegue ter, né, esse autossensor para identificar que tem uma mão ali próxima e a água jorra automaticamente. Então, enxugar as mãos em toalhas ou compressas estéreis, tá? No caso das cirurgias, tá? Então, os profissionais que vão participar da cirurgia, eles não enxugam as mãos de todo jeito, nem sacudindo. Eles vão com as mãos molhadas, dessa forma, tá? Caminhando, para entrar na sala cirúrgica, tá? E aí, lá na sala cirúrgica, eles começam a enxugar com uma compressa estéril. E com essa compressa, né, vamos realizar movimentos compressivos, iniciando pelas mãos e seguindo para o antebraço e cotovelo. Atentando para a utilização das diferentes dobras da toalha e compressa para regiões distintas. E o que é a degermação? A degermação ela vai acontecer após secar bem as mãos, tá? E vamos fazer após calçar as luvas. Então, mais uma vez, olhem aí o passo a passo da escovação. Ponta dos dedos, espaço subgueal, palma da mão, face palmar dos dedos, punho, face palmar dos dedos, dorso da mão,
face radial dos dedos, espaço interdigital, punho, antebraço e cotovelos, tá? Dentro do centro cirúrgico, a gente também vai ter alguns equipamentos conhecidos como equipamentos físicos, fixos e equipamentos móveis, tá? Quais são esses equipamentos fixos? Nós vamos ter o negatoscópio. O que é o negatoscópio? Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha. É aquele aparelho que a gente consegue visualizar os raios-x, tá? Canalização de gases, ou seja, por onde sai o oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico, se necessário, tá? Foco cirúrgico central. Então, aí tá um exemplo do negatoscópio, tá? Que é tipo um painelzinho que ele tem uma luz que a gente coloca os raios-x para visualizar. A maioria dos médicos utiliza isso durante a cirurgia para saber geralmente onde está a lesão. A canalização de gases, certo? Óxido nitroso, ar comprimido, vácuo, oxigênio. E os equipamentos móveis, tá? Que vamos ter dentro do centro cirúrgico ou da mesa, da sala de cirurgia, da sala operatória. Mesa cirúrgica, aparelho de anestesia, aspirador de secreção, o foco auxiliar, suporte de soro, suporte de braço, tá? Para colocar, estender o braço do paciente durante a cirurgia, se for necessário. Balança para pesar compressas e gases, mesas auxiliares de Mayo, tá? Geralmente essas mesas auxiliares de Mayo são aquelas utilizadas pelos anestesistas para preparar a medicação, tá? Hamper, que é aquele cesto, tá? Que a gente coloca a roupa suja, os lençóis com secreções. Carro ou mesa de soluções e materiais esterilizados. Mesa para medicamentos e material de consumo. Balde de inox, escada, bisturi elétrico ou eletrocautério e materiais para posicionar o paciente. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, nós vamos ter o hamper, tá? Essa aqui é a mesinha de Mayo. Esse aqui é o aparelho, tá? Que controla o bisturi. E aqui são as pinças, certo? O instrumental cirúrgico que será utilizado durante a cirurgia. E agora a gente vai conhecer algumas posições cirúrgicas, tá? Então, o que é a posição cirúrgica? A gente precisa definir, tá? Então, posição cirúrgica é aquela em que o paciente ele é colocado depois que ele recebe a anestesia, tá? Para ele ser submetido à intervenção cirúrgica, tá? E para que vai servir essa posição? Para facilitar ou para propiciar o acesso fácil ao campo operatório, ou seja, ao local que vai ser operado. Para colocar o paciente na posição cirúrgica é imprescindível a gente tomar alguns cuidados. Quais são esses cuidados? Observar se não está tendo nenhuma compressão dos vasos ou algum órgão, nervos ou eminências ósseas, tá? Observar se o paciente não está em contato direto com partes metálicas da mesa, para não trazer choque àquele paciente. Observar se não está tendo uma hiperextensão dos membros, quando eu estendo demais o membro e aí pode causar uma lesão. Fixação incorreta da mesa e do paciente. O tipo de cirurgia realizada para a gente posicionar esse paciente de uma forma adequada. E qual vai ser a técnica cirúrgica a ser empregada. Cada posição cirúrgica, tá? É um acordo que vai ser feito entre o cirurgião e o anestesista em relação ao paciente. Então, o cirurgião ele vai determinar uma área operatória, tá? Estável e acessível para estar fazendo essa cirurgia. E o anestesista deve ter espaço para administrar um anestésico e uma solução intravenosa livremente. Então, a pessoa que vai ser responsável pela colocação do paciente na posição cirúrgica, tá? Na mesa operatória, geralmente vai ser o circulante da sala, e esse circulante são os técnicos de enfermagem, tá? Contudo, em alguns hospitais, o anestesista é que pode posicionar o paciente, já em outros, o cirurgião e seus auxiliares vão desempenhar essa função. Mas na maioria dos casos, quem posiciona o paciente na mesa cirúrgica são os técnicos de enfermagem.
tá? Então, a primeira posição que a gente vai ver aí é o decúbito dorsal, ou conhecido como supina, tá? Que é a posição em que o paciente ele fica deitado de costas, as pernas elas ficam estendidas e braços também estendidos, tá? O dorso do paciente e a coluna vertebral estão repousando, tá, sobre o colchão da mesa cirúrgica. Exemplo dessa posição são nas cirurgias de cesariana. Outra posição é conhecido como decúbito ventral ou prona, tá? Em que o paciente ele fica deitado com o abdômen, ou seja, com o ventre para baixo. Um exemplo de cirurgia que utiliza esse tipo de posição são as cirurgias de coluna, de hérnia de disco. Decúbito lateral, conhecido também como simis, é aquele que o paciente ele fica de lado, tá? Pode ser lateral esquerdo ou lateral direito, vai depender. Com a perna que está de lado de cima flexionada, afastada e apoiada na superfície de repouso. Exemplo de cirurgias que utilizam esse tipo de posição cirúrgica são as cirurgias renais. Outra posição, tá? Muito conhecida, principalmente entre as mulheres, é a posição ginecológica, ou também conhecida como litotomia, tá? Em que o paciente ele fica em decúbito dorsal com as pernas flexionadas, afastadas e apoiadas, tá? Vão ficar normalmente apoiadas em umas perneiras acolchoadas e os braços estendidos. Exemplo de cirurgias que utiliza essa posição são as cirurgias de útero, como a esterectomia vaginal, tá? E também essa posição são utilizadas para exames ginecológicos, tá? Conhecido como Papa Nicolau. A posição de Trendelenburg é a variação, tá? Do decúbito dorsal, só que a parte superior do dorso, ou seja, onde fica a cabeça, tá? É abaixada e os pés eles ficam elevados, tá? Mantém as alças intestinais na parte superior da cavidade abdominal. Exemplos de cirurgias que são utilizados, né, essa posição são cirurgias de órgãos pélvicos, laparotomia de abdômen inferior, tá? Outra posição é a conhecida como Trendelenburg reverso. Por que reverso? Porque ao invés da cabeça estar inclinada para baixo e os pés para cima, a cabeça está inclinada para cima e os pés para baixo. É o contrário. Então, mantém as alças intestinais na parte inferior da cavidade abdominal, tá? Essa posição é utilizada em cirurgias de abdômen porque as alças intestinais são as tripas que a gente conhece, tá? Mantém ela na parte inferior do abdômen, tá? Reduzindo assim a pressão sanguínea cerebral. E também pode ser utilizada em cirurgias cranianas. Outra cirurgia é a posição de Fowler ou posição sentada, tá? Que o paciente ele fica semi-sentado na mesa de operação. E essa posição utilizada para o conforto do paciente, principalmente quando ele tem dispneia, ou seja, dificuldade de respirar. E um exemplo de cirurgia que utiliza essa posição é a dreno de tórax. Outra cirurgia, ou outra posição que a gente tem é a posição de canivete, tá? Que o paciente ele fica em decúbito ventral, coxas e pernas para fora da mesa e o tórax sobre a mesa, a qual está levemente inclinada no sentido oposto das pernas. Os braços eles vão ficar estendidos e apoiados em talas. Para que tipo de cirurgias, tá? Geralmente são cirurgias de hemorroida, tá? Que é conhecida como hemorroidectomia, ok? Ou também nos exames aí de próstata, tá? Que o médico ele pode pedir ou que o paciente ele fique em posição lateral, tá? Ou posição de canivete. E a aula de hoje é isso, fácil, né? Muito simples, tá? Espero que vocês estudem. Se tiverem alguma dúvida, anotem, tá? Se eu falei algum termo que vocês desconhecem, na próxima aula a gente esclarece, tá bom? Bons estudos, bom dia dos namorados aí pra vocês e que Deus abençoe. Até mais!